Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 9 e como ainda estamos em tempos de isolamento social, que tal algumas dicas para pais de crianças autistas continuarem apoiando o processo terapêutico dos seus filhos em casa? Mais um convidado super especial no nosso podcast. Hoje vamos conversar com Érico Pertino. Ele é psicólogo, formado pela Universidade 9 de Julho, pós-graduando em análise do comportamento aplicada ao autismo, atrasos no desenvolvimento intelectual e linguagem pela Universidade Federal de São Carlos. Ele atua no Grupo Gradual, Intervenção Comportamental e no Centro de Apoio ao Autista de Osasco, ambos como terapeuta analista do comportamento. Érico, muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar meu convite. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Dani. Eu que agradeço pelo convite. Imagina. Vamos começar? Bom, nós já fizemos aqui no Primeira Infância no Ar 2 episódios sobre inclusão, né? Um deles focando na inclusão da criança autista na educação infantil. Mas hoje, com a pandemia aí da Covid-19, nos mantendo há mais de 2 meses em casa, acho que é importante pensarmos um pouco e falarmos sobre esse processo de isolamento para a criança autista e seus pais, né? Como é que se dá esse convívio. Então, a minha primeira pergunta, Érico, seria, os pais ou cuidadores, eles podem colaborar como coterapeutas dos seus filhos neste momento? Pode muito. A gente fala de intervenção com crianças, ainda mais dentro do espectro do autismo, primeiro tem que criar esse vínculo com a criança, né? Então, eu estou dizendo isso para motivar o porquê os pais devem atender os filhos em casa, né? E se eles podem. Então, por exemplo, um psicólogo, um neuro, um físio, um TO, qualquer profissional, até mesmo professor de escola, quando vai realizar algum trabalho com a criança, é necessário, primeiramente, a gente criar um vínculo com essa criança. Então, a gente cria um vínculo, estabelece uma interação com essa criança, deixando a criança à vontade, tornando essa relação com a criança prazerosa, porque a criança se sente não à vontade no meio de uma sessão terapêutica. Se essa criança ela vê aquilo como questões aversivas, se aquilo não é prazeroso para a criança, ela não vai querer ir para a terapia. Logo, é necessário a gente criar essas operações motivadoras primeiro, que a gente chama de operações motivadoras, né, analistas do comportamento, para que a gente possa estabelecer aí uma relação prazerosa e atingir os objetivos com essa criança. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quem são as pessoas que têm o maior vínculo e a maior interação com essas crianças? Nada mais é do que os próprios pais, a família dessa criança. Então, esse vínculo, essa interação que os pais têm com a criança contribuem bastante para serem, por exemplo, coterapeutas dentro do ambiente domiciliar. Assim, a gente consegue até alavancar de uma forma bastante exponencial os objetivos e o desenvolvimento desta criança dentro do ambiente domiciliar. Sem contar, é claro que o ambiente domiciliar é o ambiente natural desta criança. Quando a criança vai para um setting terapêutico, ou seja, quando ela vai para a clínica, ela está indo em um ambiente controlado, estruturado, um ambiente em quem tem o controle é o terapeuta. Já no ambiente natural, que é a casa desta criança, a gente consegue desenvolver as habilidades de uma forma mais naturalística, que a gente chama de ensino incidental, né? Nós, terapeutas comportamentais, chamamos isso de ensino incidental. Então, a gente vai aproveitar atividades do dia a dia daquela criança, dentro do próprio ambiente dela, para atingir os objetivos que foram traçados terapeuticamente para essa criança. Então, sim, os pais podem colaborar muito, com uma riqueza enorme, né, com seus filhos nesse momento aí de isolamento, de pandemia em casa, tá bom? Tá ótimo. E a gente sabe que muitas crianças, infelizmente, não têm a possibilidade do atendimento online, né, neste momento com a equipe multidisciplinar, que eu entendo que
muitas clínicas, muitos terapeutas têm feito, usado, né, utilizado esse recurso do atendimento online para, de alguma forma, manter aí a rotina do atendimento. E muitas vezes alguns pais não conseguem, ou por falta de condições financeiras da família, para aqueles que fazem acompanhamento particular, ou porque muitas vezes são crianças que já se utilizam apenas do serviço disponível na rede pública, né? E muitas vezes o CAPS, né? Ou algum recurso disponível na rede, que neste momento está interrompido, porque, né, o serviço online na rede pública a gente sabe que é muito difícil estar acontecendo em algum local. Então, você acha que assim, a gente consegue, se você poderia nos deixar alguma dica assim, do que os pais poderiam fazer para minimizar essa perda do acompanhamento que era presencial pelos profissionais, né? Tem alguma atividade que poderia auxiliar para estabelecer rotina, por exemplo, ou dica de livro, site, blog, algum lugar, algo que os pais pudessem acessar para auxiliar seus filhos nesse momento? Certo, Dani. Infelizmente, a gente vive dentro dessa realidade, né? Ainda mais aqui no Brasil, de que muitas e muitas famílias não conseguem arcar com todo esse suporte, tanto aí na área de terapia ocupacional, físio, na área de fono, na área de educação física, psicomotricista, na área pedagógica e comportamental e social. Realmente é uma rede muito grande para ser trabalhada com essa criança, para que a gente consiga desenvolver todos os âmbitos de repertórios desta criança. Claro, nos Estados Unidos a gente sabe que a maioria desses tratamentos, ainda mais falando aí da análise do comportamento aplicada, que é a minha especialização, lá nos Estados Unidos o atendimento é gratuito. Aqui esse serviço é muito caro. No Brasil é muito caro. Então a gente, para minimizar essas questões do âmbito econômico, para ajudar as famílias, a gente pode pensar não, por exemplo, numa intervenção multidisciplinar. Como assim? A gente pode pensar numa intervenção transdisciplinar, que é pegar um profissional especializado, é claro, nesses atendimentos, de preferência analista do comportamento aplicada, para trabalhar essas questões comportamentais e sociais da criança. E esse profissional ele tem que estar, é claro, em contato aí com uma equipe. Então, o pai não pode pagar todo esse suporte de uma equipe. Então, eu vou pagar um profissional que tenha contato com outros profissionais para que isso saia mais barato, né, para que o custeio seja mais baixo, e assim eu pagando somente um profissional, e esse profissional que tem esses contatos com demais especialidades pode ajudar a família e a criança nas outras habilidades que precisam ser trabalhadas. E também, é claro, sempre uma atividade ali do dia a dia da criança, a gente consegue trabalhar muitas outras questões, como, por exemplo, tomar banho. Tomar banho, a gente está envolvendo questões de atividade de vida diária, que está ligado à área de TO. Então, um profissional, por exemplo, terapeuta comportamental, que trabalha também essas questões de AVDs, fragmentando as tarefas, mostrando passo a passo de como que é tomar um banho, vai estar ajudando, então, nessa questão ocupacional da criança e na questão comportamental de tomar banho, da criança se agachar, por exemplo, para lavar o pé, vai trabalhando uma questão motora que está ligado aí à área de uma educação física, né, ou psicomotricista, mas desde que esse profissional esteja em diálogo com os especialistas dessa área. Acredito que assim a gente consegue fazer de uma forma mais acessível o serviço para as famílias que não conseguem pagar especialista por especialista. E também, respondendo a sua pergunta, né, sobre o estabelecimento da rotina, por exemplo, a gente também pode usar aí ferramentas de manejo de comportamento, como, por exemplo, o quadro de rotina. Então, você pode montar em casa um quadro, colocar na parede, sei lá, um papel cartão, uma cartolina, um EVA, e sobre esse suporte, colocar pistas visuais daquilo que a criança precisa fazer no seu dia.
Então, primeiro ele levanta, ele tem que tomar café, coloca lá a pista visual do menininho tomando café. Uhum. Depois ele tem que fazer a lição de casa da escola, coloca ali o menininho fazendo a lição de casa nesse quadro de rotina e sinalizando para essa criança, né, ali com algum tipo de ajuda gestual, ou pegar a mãozinha da criança, ó, você já tomou café, agora olha aqui no quadro, agora você vai fazer a lição de casa. E obviamente, sempre intercalando essas atividades com um momento de prazer, de brincadeira, de descanso, para que aquela rotina não seja aversiva para a criança. Tem que ser prazerosa e motivadora, como eu falei no começo aí do nosso bate-papo. E dicas que eu posso dar também para os pais, né? Eu não vou dar dicas de artigos agora, porque eu acho que a gente está vivendo num momento assim muito maçante. Claro, eu posso dizer que tem artigos que falam sobre capacitação de pais, por exemplo, que capacitam pais de como manejar tais comportamentos, de como estabelecer uma rotina e de como atender os próprios filhos dentro de casa. Inclusive, eu faço parte do ambulatório da Unifesp, do HC, no qual eu dou aulas para pais mais carentes, ensinando eles, né, como fazer manejo de comportamento, como estabelecer rotina, como ensinar e desenvolver o meu filho dentro de casa. Só que esse trabalho ele é publicado em Legal. um artigo, né, que eu vou fazer parte agora dessa publicação, mas a dica que eu vou dar tem clínicas, né, que fornecem materiais, dicas, vídeo dicas na internet, de atividades, por exemplo, em casa, de aproveitar alguma situação da casa e fazer essa atividade. Inclusive, né, a clínica que eu trabalho, o Grupo Gradual, lá no site do Grupo Gradual, consta vídeo dicas gratuitas de como fazer, por exemplo, atividades de TO. Aí tem lá uma TO dando a instrução de como fazer tal atividade. Lá vai ter um educador físico também dando vídeos modelos e mostrando a atividade. Pega tais instrumentos, tais objetos na sua casa e faça isso, isso, isso. Tem dicas também de terapeutas comportamentais, dando dica de, vamos fazer aí um segmento de instrução com seu filho, vamos dar uma instrução de imitação, vamos trabalhar o contato visual com seu filho, vamos trabalhar o brincar compartilhado, desenvolver as habilidades socioemocionais do seu filho. Então a gente tem lá, dá dicas, modelos mesmo, de como fazer. A gente faz tipo de uma simulação para que os pais fazem igual em casa. E também tenho a rede TEAM, que é TEAMM, de macaco, né, no final, essa sigla TEAM, que é do ambulatório que eu faço parte também, lá da Unifesp, como eu comentei agora, e está no YouTube. Então, se os pais acessarem TEAM no YouTube e depois clicar em vídeos, lá também tem vários vídeos modelos de como trabalhar programas de repertórios comportamentais e sociais das crianças em casa, tá bom? Então tem essas dicas legais, depois se existiu alguma forma de eu fornecer também o artigo, eu mando para você Sim, também, para ver se sim, Eric. Eu já vou depois, vou deixar nos comentários, em todos das nossas plataformas, os links aí, o link tanto para o site, para o Teams, quanto para da Gradual, que eu acho que é bacana para deixar já disponível, né, para os pais. E assim que você tiver o artigo também, a gente consegue divulgar, consegue colocar no Insta do Primeira Infância no Ar, e fazer até, de repente, depois uma outra conversa só sobre isso. Muito bom. Muito obrigada, Eric, pelas suas dicas foram ótimas. E também, assim, a gente tem, acho que tem uma última questão que, assim, nesse período do isolamento social, a recomendação da OMS é o uso da máscara, né? Quando se estiver em espaços públicos ou áreas comuns. E a gente sabe que, às vezes, para crianças, eles indicam o uso a partir de 3 anos, mas muitas vezes as crianças não querem utilizar ou não conseguem permanecer com a máscara. Em especial, as crianças autistas, porque é uma rotina nova, né? Criar um hábito novo, ter que usar uma máscara, por exemplo. Como você acha que os pais poderiam fazer para inserir na rotina dessa criança não só o uso da máscara, mas também a lavagem das mãos, a higienização com álcool gel, de repente nesse quadro das rotinas, talvez incluir alguma imagem, né, com essa relação da máscara aí do uso do álcool, que de repente é uma criança que consegue realmente utilizar a máscara, né? Como é que os pais podem proceder? Como é que vocês
Como é que você enxerga um pouco como é que você já tem visto isso, de repente, com seus pacientes, né, nesse momento aqui da pandemia? Sim, sim, já vi isso, já muito. E, e existem aí inúmeros procedimentos, Dani. Claro, eu não vou falar todos, mas só para dar algumas dicas, para não ficar Isso. muito longo também. A gente tem vários procedimentos. E, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Dani, é deixar essa criança ciente, mesmo que seja aí com diagnóstico de autismo, o que está acontecendo no mundo atualmente. A criança tem que saber o Ela tem que é direito a vírus, saber, inclusive, né? Exatamente. Tem que saber o que é vírus, o que é Covid, por que eu estou dentro de casa, por que eu não posso sair. E existem já várias historinhas sociais, né? Ilustrando sobre a Covid, falando o que é isso e quais são os cuidados que a criança, né, e a família devem ter nesse momento de pandemia. Primeiramente, informar essa criança, fazer historinha social, mostrar essa historinha bem lúdica lá, tal vírus, mostrando, e o que tem que fazer para se cuidar desse vírus. Segundo, o uso da máscara, lavar as mãos com álcool, né? Tem crianças que têm questões sensoriais, ainda mais pessoas com autismo, questões muito significantes em que é necessário fazer algum tipo de integração sensorial. Aí, é claro, já é uma área da TO, especializada nessa área, para que possa orientar os pais e a família e até mesmo o profissional que está na linha de frente. Uhum. Mas os procedimentos comportamentais que a gente pode fazer tem a aproximação sucessiva, que é aproximar a criança de forma gradativa daquele estímulo que naquele momento está sendo aversivo para ela, por exemplo, a máscara. A criança não gosta de colocar a máscara porque incomoda a orelha dele, porque ele não consegue respirar direito, porque só de tocar na pele dele ele sente uma aversão. Então vamos fazer uma aproximação sucessiva, vamos fazer uma dessensibilização dessa criança com este estímulo, com este objeto. Então brinca com a criança, pega a máscara e, Joãozinho, vou colocar a máscara na sua boca. Coloca por um segundo, depois tira a máscara e reforça a criança. Ou seja, dá um elogio, muito bem, Joãozinho, você conseguiu colocar a máscara na boca. Agora a mamãe vai te dar um vídeo que você gosta, agora a mamãe vai brincar com você com sua brincadeira favorita, então a gente reforça. Depois, vamos colocar um elástico em uma orelha, a gente já avançou outro passo. Então, coloca o elástico, faz 2 segundos, 3 segundos, depois tira. Aí vai lá e reforça a criança, elogia, brinca novamente. Depois, em outro momento, coloca os 2 elásticos. A gente já está conseguindo deixar a máscara na criança. Depois deixa ela com 3 segundos a máscara e tira. Vai brincar com a criança novamente. Depois vai aumentando esse tempo gradativamente. De 3 segundos foi para 5, de 5 foi para 10, até a criança se acostumar com essa máscara. Exatamente. Outra dica, que essa máscara seja chame a atenção da criança. Então, não seja uma máscara do Homem-Aranha. Então, a criança é fã de Homem-Aranha. Então, vamos fazer uma máscara de Homem-Aranha para essa criança. Aí ela vai e usa só porque é do Homem-Aranha. A gente pode fazer depois também, inserir isso na rotina dela, colocar ela na rotininha. Agora é hora de passear, é hora de ir para casa da vovó, para sair de casa tem que usar máscara. Então coloca lá na rotininha, a criança usando a máscara. Cria histórias sociais individualizadas para essas crianças. Por exemplo, olha aqui, Joãozinho, você coloca a criança na história. Olha aqui, o Joãozinho pediu para a mamãe para passear, e para o Joãozinho passear, ele colocou a máscara. Ele colocou a máscara, saiu feliz com a mamãe, depois voltou feliz e sem nenhum vírus, sem nenhuma contaminação. Aí todos ficaram felizes. Faz essa historinha. Faz videomodeling também, né? Que é pegar um vídeo, pegar a foto da criança, colocar no vídeo, fazer a criança assisti-la pelo celular, por esse vídeo gravado, caseiro mesmo. Olha lá, Joãozinho, olha você lá no vídeo, você usando a máscara, você saindo com a mamãe para passear, para ir na padaria, para ir na casa da vovó, e depois voltou rapidinho para casa. Olha lá o Joãozinho lavando as mãos, olha o Joãozinho passando álcool.
o procedimento do álcool a gente pode fazer também dessensibilização. Tem crianças que não gostam, né, do álcool em gel, dessa textura. A textura do cheiro. Cheiro, tem várias questões aí que a gente precisa fazer uma avaliação, o que está pegando com essa criança, e identificando a função desse comportamento aversivo, a gente consegue traçar um plano de intervenção. Então pega esse gel, coloca glitter, coloca lantejoulas, coloca brinquedos no meio do gel. A criança primeiro tem que acostumar com o gel, com o álcool em gel. Então ele tem que colocar a mão no álcool, coloca numa bandeja, faz ele brincar, faz uma bagunça com essa criança até que ela se acostume com aquela textura, com aquele cheiro, com o álcool em si, para que depois possa usar isso de forma funcional, que é aí a proteção, né? A higienização com álcool em gel. Enfim, tem esses muitos procedimentos, se eu falar, eu fico aqui à tarde, a noite toda. Sim, mas existe a possibilidade da gente ajudar essas crianças e essas famílias, né, Dani? Que está nesse período aí tão difícil, não só para essas famílias, mas está sendo para o mundo todo, né? Exatamente. Acho que para todos, né? E aí, quanto mais tempo passa, né, vai ficando cada vez mais difícil, né? A rotina continua permanecendo uma rotina saudável, vai ficando mais difícil para todas as suas famílias, né? Qualquer um. Sim. Eric, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Adorei nosso podcast. Agradeço imensamente a sua participação. Se você quiser deixar algum recado, quiser falar uma última fala, está aberto para você. Sim, eu quero primeiro agradecer novamente, né, pelo convite. Eu estou muito lisonjeado e feliz por fazer parte desse projeto lindo que você está fazendo e tão atual, né, para o momento que a gente está vivenciando. E também estou feliz por contribuir, né? E espero que esse podcast chegue em famílias que realmente precisam dessas dicas, que têm muita dificuldade, né? E a gente deu aí várias dicas que elas podem acessar e que que essas dicas venham fazer diferenças, né? Diferenças na vida dessa criança, desses pais, nesse momento aí tão delicado que a gente está vivendo. Tá bom? Muito obrigado, viu, Dani, pelo convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, este foi o nosso episódio sobre crianças autistas e isolamento social. Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários em nosso canal do YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes ou na nossa página do Instagram. Até o próximo.